todos. Só para fazer mais um curso para dia 5 de agosto. Estão lembrados aqui que vai ter 5 de agosto? Vai ter encontro de igreja em Castelândia e nosso preletor vai ser o Arjan Betsi. Então, por favor, lembrem, não faltem e façam também a inscrição. A nossa secretária está aguardando as inscrições até o momento e muita pouca gente fez inscrição ainda. Tá bom? Então, faça a favor dele e muito Deus para a todos. Nós damos boas-vindas aos irmãos para o culto de adoração, de louvor e exaltação, em nome do nosso Deus, Senhor e Salvador. Bom é estarmos aqui, mesmo tendo este frio, podemos cultuar a Deus, aquecidos, não simplesmente pelo clima ao nosso redor, mas pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Todos sejam bem-vindos para este momento de adoração. Convido a igreja a pôr-se em pé para orar silenciosamente em louvor e adoração a Deus. Salmodiai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Irmãos, a graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Cantemos o hino 118, a Ti, ó Deus. Los
sentar-se, nós vamos continuar louvando a Deus numa oração. Vamos orar. Nosso Deus, ó Pai soberano, Deus Criador dos céus e da terra, Deus poderoso, Deus onipresente, Deus onisciente, Senhor nosso, Senhor nos céus, Senhor na terra, na Tua presença nos colocamos na manhã deste dia. Somos igreja, povo redimido pelo sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, e porque cremos, através da fé, dom do Senhor, nós louvamos-te por esta Tua iniciativa. E é assim mesmo que, como igreja, nos colocamos em louvor, em adoração. Pedimos, ó Pai Celestial, receba o louvor do Teu povo nesta manhã. Não permita que o inimigo venha atrofiar, venha prejudicar a adoração ao Teu santo nome. Não deixe-nos, ó Deus, sem o Teu amparo, sem as consolações do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Senhor, para que possamos realizar a Tua obra, servindo aos Teus propósitos, neste serviço de gratidão, em louvor, na adoração ao Teu nome. Pedimos então que, com a presença do Teu Espírito Santo a nos supervisionar, a nos dirigir também no culto, possamos cultuar-te com sinceridade, em espírito, em verdade, porque são estes que o Senhor procura para serem os seus adoradores. Pedimos, ó Pai, venha então nos conduzir, faça-nos igreja e ter o comportamento de igreja redimida na Tua presença em louvor e adoração. Ilumina as nossas mentes, dá-nos, ó Pai, o entendimento da Tua vontade, para que depois da adoração possamos ficar felizes, alegres por esta oportunidade, por esta ação graciosa da Tua vontade em nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus conforme o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versos 30 a 32. Ezequiel 18, 30 a 32. Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, pois porque morreríeis, ó casa de Israel, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Nós vamos cantar o hinário, hino de número 70.
é oportunidade de contrição, é oportunidade de atender o que Deus está orientando em sua palavra. Um coração novo, espírito novo, se faz com o quebrantamento diante de Deus, através do arrependimento, a confissão de pecados, a busca do perdão de Deus e então a disposição, a nova disposição de seguir mais no centro da vontade soberana de Deus. Oremos silenciosamente. Nosso Deus, o Pai Celestial, rendemos-te graças porque o Senhor nos chamou e nos vocacionou. E o Senhor sabe o que passa na nossa mente, nos nossos corações. E queremos, ó Pai, neste momento de contrição, pedir o perdão, como igreja, fazemos assim, na Tua presença. Pedindo também a Tua ajuda, para que possamos andar de acordo com os preceitos da Tua palavra. Abençoa-nos, edificando-nos em Tua palavra nesta manhã e ajudando-nos para que possamos caminhar em retidão sob o Teu perdão. Assim venha nos conduzir, receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver a palavra de Deus em Mateus capítulo 22, Mateus 22, 34 a 40, Mateus 22, 34 a 40, na leitura responsiva, alternando os versículos desta parte do Evangelho de Mateus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos cantar ainda do hinário 347, o hino Ouvi, ó Salvador de
Podem vir à frente, onde estão. Temos uma criança. Podem ver. Os senhores verem têm oportunidade. Temos mais 2 crianças visitando. Essas crianças são as crianças da Karen? Cadê a Débora? Débora, acho que foi no banheiro. Acho que são os da Karen, mas eu desejo para vocês uma escola dominical abençoada, né? E a Karen vai estar com vocês lá, porque as minhas crianças não usam naquela escola. Se esconderam dentro dos buracos aí, né? Então vocês vão com a professora Karen. E eu pedi para a Karen vir aqui à frente também, porque é ela que vai conduzir vocês, né? E as minhas crianças, vocês estão assistindo, vão assistir, né? Devem estar passando as férias, alguma coisa assim, né? Então, a Karen vai estar conduzindo você, mas nós vamos cantar o cântico, A Presença de Jesus. Eu acho que já está de cor esse cântico, né? A presença de Jesus, enche o coração de luz, o impressão da vida, glória branca vista, essa vida com Jesus. Vamos juntos. Nosso Deus, Senhor poderoso, neste momento em que vamos estudar a Tua Palavra, suplicamos-te a iluminação do Teu Espírito, a compreender a Tua vontade, mas ajuda-nos a submeter-nos à Tua vontade. Assim, venha nos fortalecer, venha nos guiar, venha trazer, ó Pai, as Tuas consolações, nos edificando espiritualmente em Tua Palavra Santa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, sempre pregamos sobre o grande amor de Deus para conosco. A ênfase é: Deus nos ama de tal maneira, e sempre falamos do grande e o infinito amor de Deus para conosco. Mas estamos diante de um texto que fala sobre o nosso amor para com Deus. E creio que do nosso amor a Deus depende toda a nossa vida cristã. É nosso amor a Deus que nos move a viver inteiramente para Deus. Tenho, irmãos, observado que a grande dificuldade da vivência cristã tem suas raízes na falta de amor a Deus. Falta de amor a Deus é uma desobediência à própria palavra de Deus. Falta de amor a Deus é uma desobediência que prejudica a família em Cristo Jesus. A falta de amor a Deus é uma desobediência que prejudica a igreja do Senhor Jesus a ser igreja como deve ser, de acordo com o querer de Jesus, o seu Senhor e Salvador. Jesus estava falando com os saduceus. Os saduceus formavam uma seita judaica, mas os saduceus, como sabemos, eles não acreditavam na ressurreição do corpo,
e por isso fizeram uma abordagem questionando a Jesus a respeito desse assunto. A ressurreição do corpo é o texto que está antes do texto que fizemos a leitura. É Jesus conversando com os saduceus falando ou questionando Jesus sobre a ressurreição do corpo e até trazendo uma história montada por eles, como seria impossível ressuscitar corpos. Eles querendo ensinar Jesus. Jesus chamou-os de ignorantes quanto à Escritura Sagrada. Errais, não conhecendo as Escrituras, disse Jesus para os saduceus. E passou a explicar que Deus é Deus dos vivos e não de mortos, fazendo assim calar os saduceus, como nós temos no verso 1 do texto que fizemos a leitura, no verso 34, aliás. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele, Jesus, fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Agora, então, entra em cena os fariseus, também uma seita judaica. Eles ouviram falar que Jesus fez calar os saduceus. Então reuniram e agora querem também fazer algumas pegadas para derrubarem a Jesus. Os fariseus formavam também uma seita judaica. Os fariseus eram aqueles que Jesus sempre estava repreendendo. A religião de vocês, olha, são tantas regras, vocês ficam atando fardos e colocando sobre os ombros dos outros, mas vocês mesmos não carregam estes fardos. Chamou-os muitas vezes de sepulcros caiados. Os fariseus, reunidos, então foi um intérprete da lei. Mateus diz aqui intérprete da lei, um perito na lei. Geralmente nos evangelhos se diz escriba. Aqui Mateus faz questão de dizer que é um intérprete da lei, um perito na lei, para fazer uma diferenciação, porque este é o nomeado pelo conselho dos fariseus para representar o Jesus, diante de Jesus, com os questionamentos dos fariseus. Mas está no texto que fizemos a leitura, e diríamos, Jesus também fez os fariseus ficarem calados. As pessoas querem Deus, mas querem Deus estabelecendo a sua própria maneira de sujeitarem a Deus. Irmãos, Jesus fez saduceus, judeus, fariseus, judeus. Jesus fez os judeus ficarem calados. E nós? Estas palavras nos fazem também calar. Calar, mas para refletirmos um pouco mais sobre a nossa obediência ao mandamento citado aqui por Jesus. Nos fazem calar estas palavras de Jesus, não para contestar a Cristo, mas para contestar a nós mesmos. Onde está
a nossa obediência a esse mandamento, como Jesus citou em resposta ao fariseu, o maior dos mandamentos. No verso 36, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Pergunta o perito na lei judaica. E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas uma coisa podemos pensar, iniciando aqui a proposta de reflexão nesta manhã, é que está faltando amor a Deus. Quando falamos em amor, nós precisamos entender que espécie, qualidade ou tipo de amor a que estamos nos referindo. Um amor alicerçado simplesmente no sentimento humano, amor egoístico, amor interesseiro, amor que degenera, ou estamos falando do amor que vem de Deus sobre nós. De que amor estamos falando? O amor não é um sentimento momentâneo. O amor é dom de Deus. Recebemos de Deus o amor para amar. Sem receber de Deus o seu amor, não podemos amar e não podemos amar a Deus. Por isso Paulo, estampando o ensino sobre a justificação pela fé, ele diz no meio do seu ensino que Deus derrama do seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Só este amor, irmãos, nos faz renunciar a nós mesmos para então podermos amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Este é o amor do mandamento. Jesus, ao responder à pergunta do escriba aqui, o intérprete da lei, qual o maior dos mandamentos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma e entendimento. Ele está citando Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 5. As palavras de Moisés, quando promulgou a lei de Deus, esta lei que imprimia no povo um desejo de amar a Deus firmemente, uma lei que imprimia no povo a ideia da santidade do Deus que estava se revelando a eles, os israelitas, o povo de Deus. Moisés assim escreveu: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus diz entendimento, porque junta ao coração, visto que o entendimento é da mente para o coração, e então requer razão, compreensão. E Moisés diz as forças neste sentido de que precisamos entender, mas não para ficar com estas palavras tão somente na mente e no coração, mas para obedecer a Deus em
amor. Veja que lá em Deuteronômio, no versículo 4, o versículo que vem antes dessas palavras de Moisés, Deus está se revelando a Israel como o único Deus, Criador dos céus e da terra. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ele diz, o Senhor é o único Deus, afirma Moisés. E agora então diz, amarás, pois, o Senhor. E diz, amarás, pois, o Senhor, teu Deus. Isto significa que Deus se fez Deus do seu povo. Deus é o Deus da igreja porque Ele quer ser o Deus da igreja. Ele formou a igreja para Ele mesmo. Ele comprou com o preço exato do povo para pertencer a Ele e é a sua igreja, como fez com Israel. Ele formou um povo para Ele, uma nação, mas agora uma igreja de todos os povos, todas as nações. Então, Ele adotou um povo para si. Por isso Moisés diz, amarás, pois, o Senhor, teu Deus, não quaisquer dos deuses de uma mitologia de outros povos pagãos. Não os ídolos dos outros povos, mas o teu Deus, o Criador, o Deus verdadeiro e único, o Deus de Israel, que adotou o povo para si, para ser o seu Deus, e adotou este povo para este povo amar. Tudo começa com o amor a Deus. A lei é promulgada sobre o amor a Deus, para servi-lo em adoração é que Ele adotou este povo. Moisés mostra que não podemos ter vida que satisfaça a vontade de Deus, até que o amor de Deus alcance todos os nossos sentidos, todo o nosso ser, coração, alma, entendimento. Deus ama. É claro que não podemos amá-lo com perfeição, com a mesma perfeição com a qual Ele nos ama. Deus sabe que nós jamais podemos amá-lo em perfeição, como Ele nos ama, mas Ele quer todo o nosso amor a Ele, o amor de todo o nosso ser a Ele, um pleno amor voltado para Ele. Isto porque, sabendo Ele que nós não podemos amá-lo em perfeição, Ele sabe também que sem este amor a Ele, como o requer o seu mandamento, em todos os sentidos nossos, sem este amor, nós não vamos obedecer a sua lei, nós não vamos obedecer a sua vontade. Então, irmãos, Deus olha não o que podemos fazer. Ele sabe que nada podemos fazer sem Ele. O próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então Deus olha não o que podemos fazer,
mas ele olha o que devemos fazer, porque o poder dele vem em seu amor para podermos amar. Então, irmãos, agora chegamos já uma compreensão maior do conteúdo das palavras de Jesus. Quando ele diz: o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças ou entendimento. Ele está dizendo: este amor é sacrificial, porque o amor com o qual Deus nos ama é amor sacrificial. Por isso Jesus foi à cruz do Calvário. Amar a Deus implica em desenvolver esforços da nossa parte, não esforços para nos colocar merecedores da salvação de Deus de maneira alguma, mas porque o amamos, porque Ele nos amou primeiro, e agora nós podemos amar de tal maneira que os nossos esforços sejam direcionados para só a glória de Deus. É assim, é o amor sacrificial. Devemos sacrificar o tempo e ajudar mais na obra do Senhor. Nós estamos, irmãos, num mundo cuja característica é decadência. Desde o pecado, o mundo sofre em sua decadência. E na história da humanidade, parece que tem épocas que a decadência é maior ainda. E nós vivemos no mundo sempre decadente. Os filhos se perdendo diante dos nossos olhos, os nossos filhos vão se perdendo para o mundanismo e se perdendo de um modo sofisticado. Às vezes nós os empurramos para a perdição, presenteamos os nossos filhos com objetos caros, eletrônicos. Fica aí: eu não vou à igreja, não tem problema, mas você fica em casa jogando este jogo porque ele custou muito caro para mim. E depois nós choramos quando ele não quer fazer profissão de fé, dizendo: eu não creio nisto, eu não aprendi a crer. E nós falamos que amamos a Deus, empurrando as pessoas queridas para longe de Deus, porque o nosso amor a Deus é alimentado por uma deficiência e não pela perfeição que vem de Deus. Onde está a nossa comunhão, irmãos? As crianças em Israel iam para o culto, para a adoração pública. A lei que nós temos na Bíblia, ela se desdobra em lei moral e lei cerimonial. Mas aquilo era cerimônia, mas era o culto. Deus tinha ordenado daquele jeito na antiga dispensação, um tipo que apontava para Cristo. As crianças também tinham que ser levadas no culto. Por isso Moisés, quando Faraó disse: deixe as crianças, vocês podem ir ao deserto adorar a Deus, Moisés disse: não, as crianças também vão para adorar a Deus conosco. Não é assim? Mas é nós que não vamos ao culto.
Ah, se der certo, nós criamos uma religião do se der certo. Se der certo, domingo eu apareço na igreja. Se der certo, domingo eu pareço na igreja. Que coisa! Estamos longe. Jesus falou para o escriba assim: o segundo semelhante a este mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas Jesus deixou claro para o intérprete da lei que precisa amar a Deus em primeiro lugar. Isto é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isto é exatamente o que não fazemos na nossa vida. A igreja está vivendo uma época marcada pela indolência. Somos indolentes. Aquela igreja iniciante lá de Atos dos Apóstolos, que o cristão diante de César, o imperador, morria, mas não negava Cristo. Aquela igreja não está no mundo hoje. Por isso o mundo está voltando a ser o que era naquela época. Precisamos ouvir bem o que Jesus disse ao intérprete da lei. Está aqui, é palavra de Deus, inspirada por Deus, porque Ele quer que saibamos que é assim mesmo e que nada mudou. As crianças em Israel eram então levadas para o culto público, não porque os pais pegavam na mão da criança e falavam, vamos seguir, e arrastavam. Não. Sabe por quê? Porque os pais tinham que ensinar as crianças a amar a Deus. As crianças gostavam de ir para as cerimônias religiosas, porque elas aprenderam a amar a Deus. Quando nós adultos aprendemos a amar a Deus, nem precisamos de estatuto na igreja. Não. Porque este amor nos impulsiona de tal maneira a fazer a vontade de Deus. Finalmente, irmãos, a vida cristã é assim. A vida cristã consiste em amar a Deus. Quando amamos com a intensidade, esta intensidade que Jesus reportou o mandamento sobre amar a Deus, não precisamos criar atrativos religiosos para as pessoas terem o desejo de servir a Deus e participar do culto de adoração. Esse amor a Deus é que vai ser a mola propulsora, é que vai sempre nos impulsionar a vencer tudo que quer nos impedir a real comunhão com o nosso Deus. O amor a Deus que nos leva apenas a uma prática religiosa por costume ou medo, não é amor de todo o coração. A Igreja de Cristo, irmãos, ela é formada de pessoas que amam a Deus. E nesta igreja invisível, a Igreja de Cristo, os membros não reclamam falta de tempo. Não tem falta de tempo para participarem da reunião de oração. Os membros não reclamam da contribuição, da liberalidade no contribuir com a obra do Senhor, mas entendem que é mais bem-aventurado dar do que receber. E fazem com alegria no coração. Nessa Igreja de Cristo, os dons são desenvolvidos, todos,
para servirem a Deus e fazer diferença nesse mundo em queda. Então, irmãos, eu convido a todos a não ficarem olhando para o mundo, mas mesmo vivendo neste mundo como aqui vivemos. Vivemos olhando para Deus, amando de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino 436, a primeira e a segunda estrofe. Vamos orar, irmãos. Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, estamos chegando no final do culto dirigido a Ti. Estamos fazendo isto com gratidão em nossos corações. Louvamos-Te por Tua palavra. É palavra eficaz, palavra viva, é a palavra do Senhor. Nesse texto, cujas palavras proferidas por Cristo nos traz a rica recordação do amor que devemos a Ti. Amar-te de todo o coração, toda a alma, com todas as forças, entendimento. Louvamos-te, ó Deus, no final deste culto, porque a Tua palavra nos transporta para este cenário de certeza, que apesar de nós mesmos, erros, falhas, pecados, o Senhor nos ama de tal maneira, com amor perfeito, para nós podermos amar-te, ainda que em imperfeição, mas para obedecermos a Tua palavra. Graças Te damos, porque de fato não merecemos tão grande amor para conosco, mas somos-te agradecidos e queremos, ó Pai, amar-te, queremos crescer neste amor a cada dia, mas nós dependemos do Senhor mesmo para que possamos andar neste amor maior, este amor que é o mandamento maior, para que possamos obedecer este mandamento. Nós dependemos do Senhor. Então ajuda-nos, dirija-nos e fortaleça-nos. Abençoe assim, ó Deus,
os lares, as famílias do teu povo nesta igreja, pais, filhos, todos, chamando-os cada dia para o Senhor, sustentando em teu amor, em teu poder, tornando esta igreja uma igreja disposta para honrar e glorificar o teu nome. Assim conceda-nos a tua paz, a tua alegria, a tua direção. Dá-nos uma semana agradável, próspera, em segurança nas tuas mãos. E vem nos sustentar, nós pedimos-te, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar oportunidade agora para os irmãos louvarem a Deus com as suas ofertas. Os irmãos poderão fazer o recolhimento. Convido a igreja a pôr-se em pé para encerrarmos o culto cantando o hino 339, Venha Senhor guiar-me, e depois então impetrarei a bênção para encerrarmos o culto com a minha querida. Vamos cantar. Recebei a bênção, irmãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.